Olá, amigo das redes sociais. Desejo para você uma boa tarde e que Deus te abençoe grandemente, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja alcançando a sua vida, seu coração, sua família, sua casa e tudo que você tem. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o demônio, o demônio e a sociedade e a contextualização em que vivem os demônios. E eu vou ler um texto da Bíblia, onde está em Lucas capítulo 8, versículo 26, se você desejar também. Lembrando que essa mensagem também vai para os assinantes do nosso canal no YouTube. Então você que está no Facebook e deseja participar, Irmã Lourdes, minha amiga, olha só, Japurá tá ligado, né? Japurá tá ligado. Você que deseja participar do nosso canal no YouTube também, nós estamos fazendo 2 lives por semana lá, você pode estar participando e vai ser bênção. Comparta nosso link agora essa tarde, no final vamos estar orando pela sua vida e vamos estar pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o endemoniado gadareno, que está em Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer lugar, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Essa parte também, a irmã Anne também de Itajaí, também está ligada. Em alguns, esse mesmo texto também está em Marcos e está em Mateus. Em outra versão diz assim, por que nos viestes atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Então, porque tinha ordenado ao espírito mundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram que não mandassem para o abismo. E depois eu vou ler essa parte dos porcos aqui. Mas vamos lá, vamos voltar ao contexto, Maria Almeida assistindo. Vamos entender por que o diabo atua às vezes na nossa vida. Primeira coisa às vezes o diabo atua porque nós preparamos todo o contexto, preparamos todo o background, preparamos todo o cenário para Satanás agir, para reinar e para ficar à vontade. Eu fico pensando que existem muitas igrejas evangélicas que eles gostam de conversar com o demônio. Eu já fui em vários cultos assim, e no ano de 95, eu acho que eu tinha 15 anos, se eu não me engano, e eu tinha um amigo meu que frequentava uma igreja evangélica, e ele me convidou assim, Roberto, eu quero convidar você para participar de 13 sexta-feiras na minha igreja. Aí eu falei, mas que coisa estranha, né? Porque Jesus pode me libertar num dia só. Mas eu estava começando ainda, né? Entregando minha vida para Jesus. Jesus pode me libertar em apenas um dia. E ele vem me dizer que eu preciso de 13 sexta-feiras, né? Pegar o envelope da campanha, contribuir. E nisso nós passávamos também, nós passávamos no final
chamava o Vale do Sal Grosso. Pegavam um sal grosso mesmo e colocavam na frente do altar da igreja, né? E todo mundo tinha que tirar o sapato e passar. E quando nós passávamos naquele sal grosso, havia algumas pessoas que... Aliás, havia muita gente que ficava endemoniada. Eu vou dizer assim, de cada 100 pessoas, pelo menos uns 30, 40 ficavam endemoniados, né? Eu passei lá, eu tinha aceitado, eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu sabia que o Espírito Santo está dentro de mim, né? E eu sabia que não iria acontecer nada. E eu falei assim, não tem que temer, né? E eu peguei e fui lá. Fui lá naquela reunião, né? E quando eu fui naquela reunião, nós passamos no Vale de Sal Grosso, do Vale do Sal Grosso. E algumas pessoas manifestaram o demônio. Ficaram possuídas pelo demônio. Então aquelas pessoas, o pastor local mandou os obreiros para segurar aquelas pessoas e manter amarradas. E eu achei muito estranho, porque na minha igreja, né, eu frequentava uma igreja, na minha igreja não tinha todo esse sensacionalismo, né? E tudo bem. Então depois o povo passou, ficou algumas pessoas possuídas pelo demônio, e o pastor falou para que os obreiros trouxessem no púlpito da igreja as pessoas que tivessem endemoniadas mesmo, né? E foi lá, muitas pessoas. Então, o pastor começou a entrevistar o demônio, e o demônio falava assim, ele perguntava assim, ô demônio, o que você faz na vida de quem é católico? E o demônio descia a lenha, né? E o que você faz? A Ana, minha tia também, tá lá de Curitiba, Deus abençoe, ligada aqui também. O que você faz na vida de quem não dá o dízimo? O demônio falava, né? E eu roubo todo o dinheiro, não sei o que tem. Aí o pastor falou assim, mas hoje nós vamos envergonhar o diabo. Então todo mundo aqui hoje nós vamos levantar um dízimo, uma oferta muito alta, né? E de repente o pastor perguntou assim, quem tem 10 mil para entregar nessa igreja evangélica? E levantou uma pessoa, depois ele foi diminuindo para 5 mil, para 3 mil, e para 100, para 50, aí foi vindo mais pessoas lá, né, contribuindo com aquela oferta. E no final o pastor falou assim, você que não tem nada, mas vai contribuir com o teu passe de ônibus. Você tem fé que Deus vai prover uma carona para você hoje, né? Aí eu falei assim, meu Deus, só falta, né? Só falta, né? E eu falei assim, mas eu não tinha ido de ônibus, né? Eu tinha de carona, né? Mas teve gente que foi de ônibus e deu aquela oferta. Então, esse é o mesmo contexto para falar do gadareno que eu estou falando. Então, essa história é muito estranha do gadareno. Por que é muito estranha para mim? Sempre foi muito... Eu achava muito estranho isso. Por quê? Primeiro, que tinha um homem que ele era endemoniado de uma legião. Possivelmente legião, segundo os comentaristas bíblicos, seriam 6 mil, tem uns que falam 3 mil, 2 mil, etc. Mas não importa. Havia muito demônio, né? Era muito demônio mesmo. E ele tinha tanto demônio, Sônia Machado, Deus abençoe você, minha amiga, olha só, essa irmã é uma bênção, ela que nos convidou, a nossa família, para frequentar a igreja, né? Eu amo quando ela entra aqui, amo muito essa irmã. Ela cantava aquele hino, Sabe Filho da... Como é o nome daquela cantora mesmo? Era uma cantora evangélica, né? Cantava Sabe Filho? Mara Lima, lembrei, né? Eu gostava muito quando essa irmã cantava. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. As igrejas, eles mantêm demônio de estimação, ou pecado de estimação. E eu estava lendo um artigo há muitos anos, né? Eu acho que era 2006. E eu vi que havia uma igreja na Nigéria, que eles construíram uma casinha pequenininha, né? Para uma pessoa que era endemoniada, que vivia naquela vila da Nigéria.
E tinha uma igreja que talvez tinha um auditório de 800 ou 1000 pessoas, né? E essa irmã, eles mantinham ela amarrado, alguém levava comida, né? E levava água, mas deixava ela presa numa corrente. E foi um pastor brasileiro visitar, e quando ele viu, ele achou um absurdo aquela história. Como que uma igreja evangélica vai amarrar uma pessoa, colocar uma corrente? Tá parecendo a história do gadareno. E depois ele foi conversar com o pastor, ele ficou indignado, né? Esse irmão que foi visitar a Nigéria, né? E era uma igreja uma igreja bem frequentada na cidade de Lagos, né, na Nigéria. E ele falou com o pastor, o pastor falou assim, não, nós mantemos aqui, porque na hora da oração da libertação, essa senhora manifesta o demônio de uma forma bem violenta. Então, quando manifesta esse demônio, nós chamamos ela para frente, expulsamos o demônio, nós mostramos que nós temos autoridade mesmo, né? E o irmão falou assim, mas essa senhora segue presa aqui, quanto tempo que ela mora aqui? Ela já mora 2 anos aqui. Ele falou assim, mas isso é um verdadeiro absurdo. Porque Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é mais ou menos assim o sistema da igreja evangélica. O sistema da igreja evangélica é assim. Vamos dizer assim, por que as igrejas lá do Rio de Janeiro, vamos citar uma cidade do Rio de Janeiro, vamos estar orando e jejuando para que até o final de 2022 não manifeste nenhum demônio na cidade. Se eles fizessem isso, que não manifestasse nenhum demônio na cidade, é uma utopia minha, claro, eu estou falando, né? O que seria daquelas igrejas? Tem igrejas que fazem 2, 3, 4 reuniões de libertação e joga sal, e joga óleo na pessoa endemoniada, depois arranca o dinheiro da pessoa tudo. Então, às vezes, nós estamos vivendo nesse contexto de Gadara em pleno 2022. A Bíblia fala assim, que havia um homem que ele, quando estava preso, com grilhões e cadeias, ele quebrava, mas não tinha ninguém que fizesse alguma coisa para poder segurar esse homem, para conter esse homem. Então, imagina só, o demônio, quando o demônio manifesta, não precisa de 8 pessoas. Só tem 8 pessoas quando o demônio manifesta, quando as 8 pessoas não sabem o que fazer com o endemoniado, porque só precisa de uma pessoa para expulsar o demônio. E o demônio sabe disso, ele trabalha no contexto que ele vive, na sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui onde eu moro, no estado de Massachusetts, aqui não tem muita manifestação de demônio aqui nesse local. Tem sim, mas é algo muito pouco, é algo muito pequeno. Então, essas igrejas, eu vejo que existem algumas igrejas brasileiras, ou algumas igrejas africanas, ou igrejas latino-americanas, centro-americanas, que vão implantar igrejas aqui onde eu moro, e começam a fazer esses cultos sensacionalistas, fazem o culto sensacionalista, mas raramente essas igrejas prosperam aqui. Por quê? Porque aqui não existe o contexto para esse espírito maligno operar. Por outro lado, essas mesmas igrejas vão para Angola, vão para Moçambique, vão para a África, onde existe muita macumba, vão para o Haiti, onde existe muita magia negra. E lá, essas igrejas se desenvolvem, tira muito dinheiro das pessoas. Meu querido, nós precisamos entender uma coisa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu digo uma verdade, é muito estranha essa história. Por quê? Porque se fizesse uma prisão boa mesmo para o gadareno, aqui de Marcos, né? Também está em Mateus 8, versículo 28, e Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Se fizesse mesmo uma prisão boa, poderia sim prender esse senhor que ficava endemoniado.
Mas por que que não fizeram então? Eu te pergunto. Por que que não fizeram? Eles não fizeram porque aquela sociedade, eles gostavam de ver essas coisas. Aquele gadareno, ele representava anos e anos de dominação romana. Anos e anos de dominação romana. Se você ler a história de Decápolis, né, que conta, a irmã Helena de Fremirem, Deus abençoe. Se você ler a história as histórias de Decápolis, você vai ver que havia muita opressão dos romanos naquela região. E antes dos romanos havia outros povos também que dominaram. Então aquele povo todo era um povo que vivia sob dominação de anos e anos. De império para império, passava, mas eles seguiam atormentados ainda, né? Por um poder maior. Mas o interessante disso tudo é que se você... Vamos dizer que isso aqui é o Mar da Galileia. Jesus ele fez a maioria dos milagres em Cafarnaum, em Caná, do outro lado. Essa parte que chamamos de Gadara era uma parte era uma parte mais inacessível, aquela parte que Jesus andava. Então, Jesus tomou uma atitude, tomou uma decisão de cruzar o lago todo. Olha só, para Jesus se locomover, é por isso que eu falo, se realmente nós queremos trazer libertação, só precisa de uma pessoa. De uma pessoa como Jesus, que foi lá, não para fazer sensacionalismo, não para zombar, mas ele foi lá para libertar aquele homem mesmo. Então ele cruzou todo o lago e foi a Gadara, a conversar com esse senhor. Mas esse senhor, ele estava endemoniado já há muito tempo. Vamos lá. Diz assim, então. E quando viu Jesus, ele se prostrou diante de Deus, exclamando em grande voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Olha só, ele sabia que Jesus era uma autoridade, ele sabia que Jesus tinha uma missão de ir naquele local, de libertar aquele homem, mas Jesus ele não aceita, Jesus não está buscando reconhecimento, Jesus não está buscando louvor de demônios, é o que eu falo. Quando você vai nessas igrejas de gente louco, né? Que fica amarrando demônio, que fica explorando a fé das pessoas, que fica entrevistando o demônio. Demônio, o que você faz com quem não dá oferta, com quem não dá o dízimo? Essa pessoa está querendo o quê? Essa pessoa está querendo trazer o quê? Uma alimentação para o seu ego. Ela não está querendo... Ela não está querendo libertar aquela pessoa. Ela está querendo se aparecer em cima do demônio. Ela está querendo aparecer... O pastor, o pregador, o padre que faz isso, será que está exorcizando? Ele está querendo mostrar que ele tem autoridade sobre o demônio. Ele não está com vontade de libertar a pessoa que é oprimida pelo demônio. Mas no caso de Jesus, não. Ele cruza todo o lago e ele vai a outra margem porque ele queria o quê? Levar luz àquele povoado, aquela região que andava em trevas. Então, vamos ler aqui, mais para frente. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. É até interessante quando ele fala o nome Legião. Ó, meu amigo Samuel. Legião era algo comum para aquele povo, porque eles sabiam o que era legião, porque eles viviam sob o Império Romano. Era um termo muito popular para aquelas pessoas. Em outras palavras, assim, o demônio estava dizendo para Jesus, assim como há uma legião de romanos, uma legião de romanos opressores, também há uma legião de demônios opressores. Então aquele sujeito tinha tanto demônio, que eu tinha um pregador amigo meu que ele brincava assim, que até os demônios dentro do gadareno estavam endemoniados.
havia tanto demônio dentro daquele ser, que até mesmo os demônios que estavam dentro do gadareno estavam endemoniados. É o contexto, é o contexto. Então, se a pessoa quer libertar, igual eu disse assim, se as igrejas realmente querem libertar uma pessoa, não precisa fazer aquele sensacionalismo todo. Foi o que eu disse, se Jesus, se as igrejas orassem e falavam assim, nenhum demônio vai manifestar nessa cidade durante um mês, acabava o problema. Mas nós vivemos, nós queremos às vezes, eu falo assim, do sistema evangélico. Nosso sistema evangélico, nós queremos lamber as feridas às vezes, não queremos curar a pessoa. Não queremos libertar uma pessoa. Então, quando você está assistindo esse live que eu estou fazendo, quando você congrega comigo, você participa das minhas redes sociais, do YouTube, lá, enfim, do Instagram, eu não estou querendo que você seja aprisionado a mim. Eu não estou interessado que você manda seu dinheiro para mim. Eu não quero ser senhor sobre a sua vida. Eu quero que Jesus seja senhor sobre a sua vida. Eu não quero que você seja oprimido por mim. Eu não quero controlar a sua vida, eu não quero manipular a sua vida, eu não quero manipular a vida sua com seu esposo, eu não quero manipular a vida sua com seu pai, com a sua mãe, enfim, com a sua família, com seus amigos de trabalho. Não, eu não quero nada disso, não. Eu quero pregar o evangelho de Jesus para que a palavra de Deus, que é água purificadora, possa purificar a sua vida. Então Jesus, quando ele fala, ele pergunta o nome, e eu acho interessante, tem pessoas que vão usar isso, dizendo assim que nós devemos conversar com o demônio, porque Jesus também conversou com o demônio. Olha só, o povo fala isso. Então, você vai participar de reuniões de exorcismo, às vezes, e isso acontece também dentro de igrejas evangélicas também, que o pastor lhe pergunta, com quantos que o demônio vem? Com quantos que o demônio sai? Meu querido, o que isso importa? Você acredita no que o diabo fala? Você acredita no que o diabo fala? Eu não acredito em nada que o diabo fala. A Ellen, a minha irmã também está assistindo, ela é minha irmã, né? Aliás, nasceu um sobrinho meu agora recentemente. E quando nós falamos de Jesus, nós não queremos exaltar uma religião ou uma denominação. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos falar de um reino poderoso, de um reino que veio para libertar. E há pessoas que vão dizer o seguinte, que Jesus mandou, que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, porque há um contexto também, presta bem atenção. Porque o porco, segundo Levítico capítulo 11, era um animal banido na nação de Israel. Deus abençoe a irmã Malice, também Deus abençoe. Adriana Domingos, de Maringá. O porco era um animal imundo. E o povo judeu, você sabe que os judeus, eles não comem a carne do porco. É algo assim. Eles não comem a carne do porco. Você sabe disso. Então, aqui Jesus permite que os demônios vão no porco. Não era ovelha, não era gado, não era nada, era porco. E por que criavam porco naquela região? Para você ver, aquela região de Decápolis estava sobre anos e anos e anos e anos sobre dominação romana, dominação de vários impérios, enfim. Havia todo um sistema para existir um gadareno. O que eu quero dizer para você, só existe um gadareno porque o fator Gadara, a cidade de Gadara, ela prepara tudo. Ela prepara o background, ela prepara o behind of the scenes, ela faz o making off, ela faz por detrás das câmeras, tudo que você imaginar para existir um gadareno dentro da sua cidade. Eles permitiam isso. Eles criavam porcos, não podiam criar porco em Israel. Eles viviam em pecado, em muitos pecados. Com certeza era um lugar altamente, né,
endemoniado, enfim. Imagine só um senhor para ter 6.000 demônios. Pensa só, eu fico pensando no poder de um anjo ou de um demônio, porque o demônio é um anjo caído. Um anjo só na Bíblia fala que matou 185 mil homens, né? O demônio, ele parou de servir a Deus para ser o anjo, né? O demônio parou de servir a Deus para servir Satanás, mas ele continua com o mesmo poder. Mas ele precisa entrar dentro de um corpo. O demônio tem que entrar dentro de um corpo para poder trazer as suas obras malignas. E é o que eu digo para você. Qual é a melhor maneira de você cortar alguma coisa? Tinha uma pessoa, muitos anos atrás, né? Que ela gostava de fazer bullying comigo. Que ela me ligava me xingando, me ligava brigando. E eu, inocentemente, eu queria dar a última palavra. E todo mundo que ela sabia que era da minha família, que era meu amigo, ela buscava essa pessoa e descia lenha, descia lenha, descia lenha, descia lenha, né? E eu começava a brigar. E eu escrevia e-mail para essa pessoa. E eu mandava mensagem de texto. E eu ligava brigando. E eu ia pessoalmente brigar. Aí um amigo meu entrou para resolver essa situação. Um amigo meu. Ele falou assim: Roberto, a resposta branda desvia o furor. Você quer resolver o problema ou não? Ficou assim quase um ano. Falei, ok. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai bloquear os e-mails dela. Você vai bloquear as ligações dela. Você não vai conversar mais com essa pessoa. E você vai evitar pessoas que conversem com ela que esteja envenenada. Como eu preguei ontem. Com o veneno da serpente. Pessoas que têm o veneno da serpente. Você anda com pessoas que são envenenadas. Tem gente que gosta de... é igual a irmã Kiane, que está aqui. Ela mandou um link para mim ontem. O pastor Luiz Hermínio pregando, né? Lá de Itajaí, que é colega meu. E ele falou assim que todo fofoqueiro busca um ministério de intercessão. Porque esse suposto ministério da intercessão, meu irmão, minha irmã, não é para orar por você. Eles querem saber dos seus podres, querem saber da sua fraqueza, para poder explorar a sua fraqueza. Ninguém está querendo resolver o teu problema. Ninguém está querendo resolver o teu problema. Então o pastor estava dizendo isso ontem, né? O pastor lá de Santa Catarina pregando, estava ouvindo com ele ontem à noite pela internet. E ele estava comentando sobre isso. E eu fiquei pensando, porque às vezes esses ministérios de intercessão, que são ministérios de fofoca, eu brinco, né? Não é para resolver teu... vamos estar orando aí. Eu não quero saber. Aliás, muitos problemas que você tem, você não precisa contar para todo mundo. Você não precisa contar seu problema para quem não pode resolver. O seu problema, o meu problema, o problema de todos é que nós contamos o nosso problema para quem não pode resolver. E a pessoa vai usar os problemas que você tem contra você mesmo. É igual a pessoa que é presa, né? O policial fala assim, tudo que você disser poderá ser usado contra você mesmo. Então a polícia te pega e você fala assim, você não pode me prender. Por quê? Porque eu sou vereador. Ok. Porque eu sou soldado. Porque eu sou da polícia militar. Porque eu sou... O que isso importa? Se você você tem mais responsabilidade ainda. Eu tinha um amigo meu andando na pista em alta velocidade, né? Não sei em quilômetros, né? Mas seria mais ou menos assim. A velocidade da pista era 100 km por hora, ele estava 220, né? Então, quando a polícia parou ele, me dá sua carteira de motorista. Aí ele falou assim, aí ele deu a carteira de motorista e falou assim, mas eu sou pastor. E mostrou a carteira que ele é pastor. Eu tô indo pregar. Aí o guarda falou assim, ok, se você tá indo pregar, então dê exemplo, meu amigo. E meteu uma multa pesada mesmo, de quase $1.000 nesse meu colega. E assim é a vida de muitos. Muitos são assim, você quer se esquivar das suas responsabilidades, você quer mostrar que você é uma pessoa de autoridade, mas você está vivendo como vivia a cidade de Gadara. Você está retroalimentando o gadareno. O problema do gadareno é a cidade de Gadara. Porque a cidade de Gadara
ela retroalimentava. Só pode existir um gadareno com tantos demônios assim se haver todo um sistema. Eles criavam porcos, não podiam criar porcos. Eles viviam cultivando vários pecados. Então tudo isso propiciou para que muitos demônios estivessem possuindo a vida daquele sujeito. E até que eu disse para você, até mesmo as prisões que fizeram, as cadeias que fizeram, não foram umas cadeias para conter mesmo. Porque se tiver mesmo uma pessoa endemoniada mesmo e fazer uma cadeia boa, uma cela boa, uma corrente boa, acabou, meu querido. Não tem como. Não tem como. Mas havia todo um sistema para existir aquele gadareno. Então vamos lá. Olha só esse texto também. E rogavam que não mandassem para o abismo. Primeira coisa, a legião não queria que Jesus o mandasse para o abismo. Mas outras traduções dizem em outra hora. Mas era hora mesmo deles irem para o abismo? Eu te faço uma pergunta. O que Lucas estava querendo dizer? Diz assim também. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. Porcos pastam mesmo? Será que porcos pastam? Ou é ovelhas e vacas que estão pastando? E tendo saído os demônios do homem, olha só, Jesus permitiu. Não é que Jesus ele quis conversar com o demônio. O demônio falou assim, então eu vou para os porcos. Por quê? Porque o demônio gosta de possuir um corpo. O demônio precisa possuir um corpo. O demônio só pode atuar se possuir um corpo, se possuir uma língua, se possuir uma voz, se possuir uma mão. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer para você. Então, se você quer cortar essa legião de demônios da sua vida, primeira coisa que você tem que fazer, deleta essa pessoa chata que fica mandando mensagens, fazendo bullying contra você. Deleta, acabou. Se a pessoa tiver... Eu sou assim, se uma pessoa fica ligando, fazendo bullying comigo, eu já deleto, acabou. Eu não fico respondendo, não. Alguém manda uma mensagem de texto lá xingando você, você deleta. Ah, não, mas eu vou levar você lá na justiça, vou levar você na corte. Você vai ver, eu tenho advogados ótimos. Os meus advogados são os melhores advogados do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e do mundo. O meu advogado é melhor que o advogado do Fluminense. Você que é do Brasil entende esse termo que eu estou usando. Você sabe o advogado Fluminense que eu quero dizer, né? O meu advogado é o melhor advogado. Meu querido, o meu advogado é Jesus Cristo. Eu não tenho advogado nenhum, não. O advogado meu é Jesus Cristo. Eu não preciso da justiça humana para me exaltar sobre a sua vida, me exaltar sobre a terra, porque a justiça nossa de um homem, a Bíblia fala que é como um trapo de imundícia. O trapo de imundícia significa o absorvente mesmo, o absorvente usado. Era isso que era usado mesmo o termo, como diz alguns historiadores. Então assim é a justiça do homem. É como panos sujos de sangue, de fluxo de sangue, que devem ser jogados no lixo. Então os demônios saem do homem e entram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aí eu faço uma pergunta. Quando os demônios saem do corpo do gadareno, 2.000 demônios, vamos dizer, 2.000 porcos parece que falaram, ou sei lá, muitos porcos. Eu escuto falar mais de 2.000, segundo alguns historiadores. Então, um monte de porco cai no lago. Aí eu te faço uma pergunta. A cidade de Gadara gostou ou não gostou que os porcos caíram? Eu te pergunto para você, não, eles não gostaram. Por quê? Eles preferiam que o demônio ficasse possuindo aquele gadareno do que desse prejuízo para eles. Olha só. E tendo saído
os demônios entraram no corpo, nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar na cidade nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam que o homem estava em são juízo. Olha só. Olha só. Um monte de demônio cai no lago. As pessoas que criavam aqueles porcos não gostaram disso. Eles não gostaram disso. Aliás, não deveriam nem criar porcos em Israel, você sabe da história. Deveriam criar ovelhas, deveriam criar vacas. Os porcos eram animais imundos para os judeus. Eu não estou aqui para falar sobre isso, né? Nosso tema é o gadareno, é o fator Gadara. Então o demônio sai e entra naqueles porcos e cai. E toda a cidade ficou aterrorizada. As pessoas que criavam os porcos ficaram assim, meu Deus, né? Jesus poderia ter ficado lá do outro lado do mar da Galileia, em Cafarnaum, na sua cidade. Por que ele atravessa o lago aqui para nos atormentar? Essa era a ideia deles. Então eu vou dizer para você, qual o problema do fator gadareno? Gadara precisava mais do gadareno do que o gadareno precisava de Gadara. A situação e o contexto cultural de Gadara permitiu que formasse um gadareno que fosse possuído de 6.000 demônios. Mas ele só existiu por muitos e muitos anos. Por quê? Porque os gadarenos, no plural, a população de Gadara retroalimentou aquele senhor endemoniado. Ou seja, os demônios mesmo. Porque existe um momento na possessão demoníaca, eu conheci pessoas tão possuídas pelo diabo, que quando você conversava com a pessoa, você não estava conversando com uma pessoa mesmo. Você já estava conversando com o demônio mesmo. Eu já fui chamado a algumas casas assim, que eram pessoas oprimidas mesmo, pelo demônio mesmo. Que você conversava com o demônio em pessoa mesmo. Porque a possessão é isso. A possessão é quando o demônio toma tudo. Espírito, alma e corpo da pessoa. Olha só. Vamos seguir com a nossa conclusão. A cidade de Gadara, enfim, pela primeira vez viu um homem em sã consciência. O homem estava vestido, porque ele andava nu, possivelmente, e ele estava em juízo. Em juízo quer dizer que ele não estava sob atuação maligna na mente. E ele assentou-se aos pés de Jesus e todos temeram. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão na terra dos gadarenos ao redor, olha só, lhe rogou que se retirassem deles, porque estavam possuídos de grande temor. Olha só, os gadarenos, olha só, Jesus expulsa aquela legião que atormentou aquela região, um monte de anos. Eles queriam que Jesus saísse, olha só. Eu não. Se Jesus estivesse vivo, eu queria que ele morasse perto de casa. Eu queria que Jesus morasse na minha vila. Eu queria que Jesus morasse até na minha casa, como diz Zaqueu, né? Vem para minha casa, né? Eu queria isso. Eles queriam já que Jesus se retirasse. Olha só a maldade daquela comunidade. Por isso que houve um senhor endemoniado por muitos anos. Então Jesus entrou no barco e voltou. E aquele homem que haviam saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Então o gadareno, ele queria seguir Jesus, foi o que eu disse para você. Jesus não permitiu que o gadareno ficasse atrás dele, como ele chamou os 12 apóstolos. A ideia do gadareno era ele assim, já que Jesus me libertou,
eu vou te seguir, você. Seu Deus é meu Deus, sua casa é minha casa. Ele falou, não, você vai ficar aqui. Porque Jesus queria que ele falasse para aquela comunidade as grandezas que Deus fez com a vida dele. É igual eu digo para você, eu não quero pregar a palavra de Deus, eu não quero libertar a sua vida para ficar comendo teu dízimo, tua oferta a vida toda, não. Eu quero que você cresça em Deus, que você siga o seu caminho seguindo a Jesus. Então foi ele e apregou por toda a cidade e por toda a região também. Decápolis significa 10 cidades. E por todas as cidades, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, com isso, eu encerro esse texto. Qual é o problema desse textão todo que eu li? O gadareno ou a cidade de Gadara? Ou o fator Gadara? Olha só, Gadara amava mesmo. Amava quando ele era endemoniado. O dia que Jesus libertou ele, o povo ficou apavorado, o povo ficou assustado. Expulsou até mesmo Jesus. Mas Jesus falou assim, não, você não vai me seguir. Você vai ficar no meio da sua família, no meio dos seus, no meio da sua comunidade, e todas as pessoas vão saber da sua história, que eu libertei você. Mas aquela comunidade, eles não queriam apenas serem libertos de uma libertação de uma legião, eu digo de espíritos malignos. Eles queriam ser libertos também da opressão do Império Romano. Mas Jesus estava dando uma mensagem para eles que o reino dele não era desse mundo. É o que eu digo para você. O reino dos céus, ao contrário do que muitos pensam, o reino dos céus, ele não é dinheiro. Nós não estamos trabalhando para juntar tesouro nos céus. Embora eu diga assim que todo cristão tem que viver com dignidade. Você tem que vestir uma roupa boa. A roupa que Jesus vestiu era uma roupa boa. Até os soldados romanos disputaram as vestes de Jesus, porque com certeza era uma roupa boa. Eu quero que você tenha um carro bom. Eu quero que você tenha uma casa boa, que você tenha uma família abençoada. Mas eu quero que Jesus esteja em primeiro lugar. Essa é a missão de qualquer pregador do Evangelho. De qualquer pregador do Evangelho. Hoje nós estamos falando desse senhor gadareno. Por quê? Porque o nosso contexto ainda continua igual. Nós não vivemos em Gadara, nós vivemos também numa sociedade que tudo nos leva a afastar de Deus. Mas a mudança não é do exterior para o interior. Não adianta eu ir no Jornal Nacional e eu descer a lenha em gay, em lésbica, em drogado, em pobre, em índio, em negro. Não adianta, isso não resolve nada. Não adianta querer sair descendo a lei em todo mundo. Nós precisamos levar a palavra de Deus para as multidões. Porque a palavra de Deus é que liberta. A palavra de Deus é que liberta. Mas nós queremos uma mudança do exterior para o interior. Então preste bem atenção. Se Jesus mudar o coração das pessoas no interior, haverá também uma mudança na sociedade. As pessoas vão casar e vão ter filhos. As pessoas vão trabalhar e vão parar de roubar. Enfim, mas a mudança começa no interior. Por isso que Jesus ele fala que o reino dele não era desse mundo. Era um reino espiritual. Paulo diz, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como vencer esse contexto? Como vencer esse fator Gadara nos dias de hoje? É quando você coloca os princípios de Deus. Um monte de gente aqui me perguntando, Apocalipse, de guerra, um monte de coisa, fim dos tempos, Jesus está voltando. Meu querido,
nós estamos no meio da tribulação, nós estamos no final. Meu querido, tudo isso se torna irrelevante, porque o importante é você estar preparado para quando Jesus voltar. Talvez eu esteja errado na minha interpretação apocalíptica, na minha interpretação de querer colocar o Apocalipse em ordem cronológica, o que fazem muitos pregadores. Pregadores querem colocar o Apocalipse em ordem cronológica. Não, eu não quero colocar o Apocalipse em ordem cronológica. Não. Eu estudo sim o Apocalipse, mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando será o arrebatamento da igreja. Eu não sei dessas perguntas, não. Se falta 1 ano, se falta 5 anos. Não sei, não. O que eu sei é que se ele voltar, eu vou estar com ele. É isso que você tem que estar preparado. Amém? Vamos estar orando. Você que assistiu a nossa live aqui, deixa seu nome, deixa a sua cidade também. E essa live também será colocada no nosso canal do YouTube depois também. Não sei se vai ser possível hoje também, mas nós vamos estar colocando depois no nosso canal do YouTube. Você que não é assinante do nosso canal, nós já estamos com 900 pessoas. Estamos quase chegando a 1000 assinantes do YouTube, né? Então, eu estou fazendo essa live porque tem muita gente no Facebook que não nos segue no YouTube ainda. Então, vou te dar a chance para você. Você vai lá depois, assina o nosso canal e vamos estar formando uma força evangelizadora, falando de Jesus e pregando aos 4 cantos dessa terra, pela rede mundial de computadores. Amém? Que Deus abençoe você, Valdemir Ferreira. É o Mirinho de Americana que congregava comigo, do louvor, né? Acredito que seja o irmão Valdemir, uma benção, né? Já pensou se um dia o irmão Valdemir poder estar cantando aqui, vai ser benção, né? Ele é uma benção mesmo. Eu lembro que quando eu converti, aceitei Jesus, ele... Será muito antigo, né, Valdemir, né? Nos anos 90, o irmão Valdemir, ele dirigiu louvor na nossa congregação. Grande homem de Deus, né? Eu não sei nem se ele congrega na mesma igreja ainda, por onde ele anda, mas ele e a sua esposa Cláudia são pessoas preciosas, né? De Deus, que me ajudou muito na conversão. Muito, muito alegre, né, de ver ele na minha live aqui. Quanto tempo? Já faz muitos anos, né, Valdemir? Né? Quase 27 anos, né, que eu aceitei Jesus. Ele viu até eu batizar, né? E tá aqui na nossa live participando, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando, então. Talvez você ficou pensando, né? Porque tem muita gente que ama o sistema de Gadara. Só houve gadareno porque Gadara permitiu. O dia que Jesus expulsa a legião, Gadara expulsa Jesus. Olha só. Fala a verdade, né? Esse Jesus que nós servimos, ele é muito louco, né? Porque Jesus, ele fala... olha só, Jesus, ele fala... Ele entra no templo chicoteando religiosos. E para pecadores, para prostituta, para outras pessoas, ele perdoa e fala, vai, não peques mais, eu não te condeno, né? Esse Jesus nosso era muito revolucionário, né? Ele revolucionou aquela região de Decápolis quando ele esteve visitando lá. Ele cruzou todo o lago, todo o mar, só para atender um homem. E da mesma forma, Jesus faz o mesmo por nós. Vamos estar orando, então? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te dou graças, Senhor, por todos que participaram da nossa live, por todos que aprenderam a sua palavra, por todos aqueles que estão ligados no nosso Facebook, nas redes sociais, que sejam abençoados grandemente, Senhor, pelo devocional dessa tarde. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Deus abençoe você, uma boa tarde e que muitas bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida. Tchau, tchau.